De fato é um privilégio para mim poder estar aqui, não só para falar sobre educação cristã clássica, mas para falar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz toda a diferença. E a razão pela qual nós estamos trabalhando com a editora e também com as escolas de educação cristã clássica. Eu gostaria de começar essa mensagem como eu comecei o congresso ontem, fazendo uma série de perguntas retóricas, ou seja, você não precisa se manifestar, mas imagino que o seu rosto já vai te denunciar. Eu sei que o seu coração deve apertar conforme você vai ouvir essas perguntas e também respondê-las internamente. A primeira dessas perguntas é uma daquelas que nos faz pensar, talvez, de tempos em tempos. Quem aqui nunca pensou em abandonar absolutamente tudo? Quem aqui nunca pensou em jogar tudo para o alto, desistir da fé? Amanhã é segunda-feira, o Dia Nacional das Dietas, né? Toda segunda-feira é assim, o dia em que eu vou começar a me esforçar, mas é segunda-feira, é o dia do trabalho, é o dia de nós sairmos da nossa zona de conforto, do descanso, da comunhão e enfrentarmos a realidade. E aí nós começamos a nos deparar com os problemas novamente. E nós queremos desistir. E as dificuldades começam a surgir, parece que numa avalanche. O dia de descanso, geralmente, dos pastores é de segunda-feira. Quando dá 5 horas da tarde de segunda, eu falo para os meus funcionários, estou indo embora que é meu dia de descanso. Eles, como assim? É porque de segunda tem muito problema para resolver. Não tem como eu ficar parado de segunda-feira. E você provavelmente passa pelas mesmas dificuldades. E aí, nessas segundas ou em dias semelhantes a esses, você começa a pensar, quer saber de uma coisa? Aquilo que eu vi na igreja ontem, não dá. Não dá. Quem que nunca teve o seguinte pensamento? Pensando bem, eu estou achando que é melhor eu aproveitar o aqui e o agora. Porque, na verdade, eu nem sei quantos anos a mais eu terei de vida. Não seria sábio eu aproveitar as oportunidades que o mundo me deu? Como é que Deus me deu todas essas coisas, ou seja lá quem for, e aproveitar tudo isso agora, com prazer, desfrutando aquilo que eu tenho? Ou quem nunca se queixou, ser levado pelo pensamento que de fato é melhor curtir a vida mesmo, e não só o aqui e agora, porque ninguém sabe, na verdade, se tudo que nós estamos aprendendo e vendo e vivendo é real, é verdadeiro. Você, se você pensou nisso em algum momento da sua vida, você não está sozinho. Esse não foi um pensamento exclusivo seu. Há mais de 2000 anos, o povo que se dizia ser o povo de Deus, pensava exatamente dessa mesma maneira. Fazia essas mesmas reclamações, colocava esses mesmos questionamentos diante de Deus. Eles diziam a Deus, será que servir ao Senhor é de fato útil? Irmãos, servir a Deus é inútil, é um mantra dos pagãos. E infelizmente muitos de nós, que não nos declaramos pagãos, também seguimos e dizemos essas mesmas coisas. Como provavelmente você ouviu pouquíssimas mensagens no livro de Malaquias, eu gostaria de convidá-lo a abrir lá em Malaquias capítulo 3, e nós olharmos para um texto que trata exatamente disso que nós acabamos de refletir um pouquinho. Malaquias capítulo 3. Daqui meia hora eu volto nele até os irmãos encontrarem o texto, tá bom? E não vou falar sobre trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Esse livro de Malaquias, eu sei, não é um livro tão comum de nós ouvirmos pregações sobre ele. Então, eu acho que é importante só explicar um pouquinho o contexto dele. É um livro que trata de uma série de embates, uma série de disputas,
uma discussão entre Deus e entre o seu povo. Agora, os irmãos têm que ter em mente que o povo já havia voltado de um exílio, já havia reconstruído o templo, os muros da cidade agora se encontravam já deteriorados, num estado deplorável, e o povo já tinha passado por dificuldades, já tinha melhorado, e estava numa situação de descaso para com Deus. Sabe quando você clama a Deus por ajuda, e aí Deus te ajuda, aí você esquece de Deus. E é isso que o povo estava fazendo. Deus, me abençoe, me livre dos meus inimigos. E Deus faz isso. E aí o povo esquece de Deus. E no primeiro desses embates, o povo coloca o amor de Deus por eles à prova, duvidando da palavra de Deus. Eles diziam assim: em que nos tens amado? Como você tem nos amado, Deus? E Deus responde no capítulo 1 de uma forma muito interessante. Eu amei a um e odiei a outro. Aí você lembra de Romanos capítulo 9? Fala que amou a um e odiou a outro. E é uma citação de Malaquias. Deus está mostrando que o seu amor é um amor pactual, fiel. É aquilo que nós lemos em Jeremias há pouco. Em segundo lugar, eles estavam desprezando a Deus, servindo de qualquer maneira, se esquecendo que Deus não aceita qualquer coisa. O nosso Deus não é o Deus que aceita qualquer coisa. No terceiro embate, o povo ele se mantinha infiel a Deus. Eles estavam desobedecendo diretamente os mandamentos de Deus. Eles estavam entrando em casamentos mistos e eles estavam se divorciando. Alguma coisa mudou? Olha para a situação dos casamentos entre cristãos e compare a situação com os casamentos dos pagãos. Parece que o número de divórcio é exatamente o mesmo. A infidelidade parece ser a mesma. Alguma coisa está errada. Nessa quarta disputa, o povo dizia: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Olha a ousadia deles. E ele se agrada deles. E eles ainda questionavam: onde está o Deus da justiça? Vocês prestaram atenção no que eles diziam? Todos os que fazem o mal aos olhos do Senhor são bons. Essa era a acusação do povo contra Deus. E por fim, no início do capítulo 3, o povo estava desprezando as leis de Deus e não estava cumprindo as leis de Deus, quando eles não pagavam ali na época os dízimos como eles deveriam pagar. E no texto que nós vamos examinar hoje, a partir do versículo 13, nós nos deparamos com a última disputa do livro. E o texto diz o seguinte, Malaquias 3, do 13 ao 18. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntaram: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Se eles tentam o Senhor, escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que nós aprenderemos no final desse estudo é o fato de que Deus não é um Deus injusto. O nosso Deus é um Deus justíssimo. E esse Deus que é justo,
Ele fará justiça para todos. Ele trará justiça a todos, fiéis e infiéis. E que, na verdade, de fato, é sim útil e vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, clamamos a Ti, ó Pai. Ajude-nos a entender que de fato vale a pena servir ao Senhor. Pai, use o Teu Santo Espírito para que o nosso coração enganoso, mentiroso, seja, ó Deus, revirado ali, e que nós possamos de fato sermos transformados pelo Teu Santo Espírito e sairmos daqui desejosos para Te servir. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, portanto, a partir do versículo 14, qual que era a queixa do povo. O povo dizia assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou, em outras palavras, não tem benefício nenhum em guardar os mandamentos de Deus. De fato, perguntam os pagãos, e aqueles que não temem a Deus? Por que servir a Deus se eu o faço e no final das contas sempre me dou mal? Para que eu vou ficar vivendo essa vida de obediência aos mandamentos de Deus, de serviço a Deus, sabendo que no final não há garantia de que eu vou me dar bem? O que nós queremos, na verdade, é uma resposta imediata. E esse era o pensamento deles. No versículo 15 isso fica claro. Na versão NVI diz assim: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esse é um daqueles pensamentos que nós temos com frequência. Nós começamos a nos vitimizar, nós começamos a pensar que sempre o ricão, o pagão, o político corrupto, ou o chefe que sonega impostos, que se aproveita dos outros, as pessoas que fazem as coisas erradas, sempre estão melhores do que nós. Asaf expressou isso lá no Salmo 73. Ele dizia que os seus pés quase se resvalaram quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Você se lembra também, Jó, ele lidou com uma tensão, e a vida de Jó não foi absolutamente nada fácil. Ele perdeu as suas posses, ele perdeu 10 filhos, ele ficou doente, ele ficou em sofrimento constante. E no capítulo 21 de Jó, versículo 13, diz assim: passam eles os seus dias em prosperidade, em paz descem à sepultura. Ele começou a pensar: olha lá, não são homens justos e tementes a Deus, e eles prosperam, enquanto eu estou aqui, sofrendo. E nós não somos diferentes. Ao invés de nós nos contentarmos com o que Deus nos dá e nos deu, com a sua vontade para nós, porque a falta de satisfação na vontade de Deus é descontentamento, nós ficamos então insatisfeitos, e nós começamos a invejar e a cobiçar os ímpios, e cobiçar aqueles que prosperam. Ao invés de permanecermos fiéis a Deus, nós preferimos abandonar o serviço a Deus, porque nós começamos a perceber que, fazendo as contas, de fato não vale a pena. Afinal, qual que é a recompensa imediata que eu vou ter? Como eu vou me beneficiar do serviço, das minhas horas, da minha dedicação, do meu empenho a Deus? Enquanto o ímpio está lá, se dando bem. Assim também somos nós, como era o povo naquela época. Nós agimos exatamente dessa maneira. Porque, mais uma vez, é fácil eu falar assim: olha, o povo há 2000 anos fazia isso. Você faz isso hoje. Nós fazemos isso hoje.
nós estamos completamente insatisfeitos e julgamos a Deus. Agora, preste atenção. Essa descrição era uma descrição dos ímpios, daqueles que não servem e que não obedecem a Deus, daqueles que duvidam do caráter de Deus, daqueles que julgam o juiz, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e no seu juízo condenam a Deus, o culpando de injustiças. O Deus Todo-Poderoso, o Deus 3 vezes santo. Mas no versículo 16 nós encontramos um contraste entre eles, os ímpios, e os que de fato temem a Deus. Veja lá comigo, ele diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E se por um lado nós temos aqueles que falam palavras duras, que julgam a Deus, por outro lado nós temos aqueles que temem e que falam uns aos outros palavras doces sobre o mesmo Deus, sobre o nosso Deus. Irmãos, nós somos tão tolos que às vezes nós nos esquecemos que Deus não é um Deus de longe, e que não há como nós fugirmos ou nos escondermos de Deus. Não há um esconderijo, não há como você fugir da presença de Deus. Você está sempre diante de Deus. Deus está te ouvindo, talvez não acatando as suas orações. 1 Pedro diz: você está brigando com a sua esposa, Deus não vai acatar os seus pedidos. Reconcilie-se com a sua esposa primeiro. Mas nós ousamos tentar fugir de Deus, pensando que Deus não está ali nos ouvindo. E por isso os pecadores agem da mesma maneira, ou agem dessa maneira, pensando que de alguma forma os seus pecados, as suas imperfeições serão escondidas, estarão distantes dos olhos de Deus. Mas não há absolutamente nada que esteja encoberto e que Deus não possa ver ou enxergar. Nada. O nosso Deus é um Deus conhecedor de absolutamente tudo. Malaquias, ele retrata uma ideia que é ao mesmo tempo assustadora e também confortante quando ele diz isso. O Senhor se atenta, o Senhor ouve. Aqueles que temiam o Senhor, ele diz, falavam uns aos outros algo que era bom, que era agradável a Deus, que se atentava às suas palavras, e Deus estava ali ouvindo. E como resultado disso, ele diz que Deus havia colocado um memorial escrito para aqueles que ele ouvia, que falavam coisas doces, boas, aqueles que temiam o Senhor, que se lembravam do seu nome. E no versículo 16 ele diz: foi escrito um livro memorial, como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E talvez você se pergunte, mas o que é isso? Que livro memorial? Do que ele está falando aqui? Os reis da Pérsia, eles mantinham um registro daqueles que prestavam serviços ao rei. E esse registro era mantido para que eles pudessem recompensar devidamente essas pessoas. Então o costume era, portanto, de se criar um registro para que esses reis pudessem dar àqueles que serviam o rei recompensas pelos feitos que foram realizados. E o que Malaquias está dizendo aqui é exatamente isso. É como se Deus estivesse com o seu livro aberto e fazendo um registro daqueles que temem o nome do Senhor, daqueles que falam as coisas segundo os mandamentos de Deus. Ele faz um memorial,
ele não se esquece, ele registra, ele deixa anotado com o nome daqueles que temem a Deus. E além disso, ele acrescenta no versículo 17: eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os porei como um homem poupa, ou os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Eles não seriam tratados como qualquer um, mas eles seriam tratados como um tesouro pessoal. Algumas semanas, a avó da minha esposa faleceu. Não estava doente, já tinha certa idade, mas nós brincávamos que aquela velhinha tinha uma saúde que todos nós invejávamos. Comia batata frita todos os dias. Não estava nem aí para as preocupações que nós temos. Firme e forte. E de repente o Senhor a levou. E ela havia deixado algumas coisas para suas netas. Dentre elas, ela deixou um anel para minha esposa. E o marido já pensa assim: vamos vender esse anel, né? Anel de ouro, né? Mas esse é um tesouro. E ele tem um valor sentimental, é algo peculiar, particular. E não tem valor que possa ultrapassar o valor que esse anel tem para minha esposa. Então eu não quero me envolver na venda disso. Ela que decide o que ela quer fazer com esse anel. E o que nós olhamos aqui é que Deus diz que esse povo, aqueles que o temem, serão como esse tesouro peculiar, pessoal, algo de um valor íntimo, elevado. E além disso, ele diz que esses serão poupados, como um homem que poupa a seu filho que o serve. Se nós olharmos para o Salmo 103, versículo 13, aí talvez nós consigamos entender o que ele quer dizer com isso. Lá diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus é um Deus infinitamente misericordioso. Veja, portanto, a conclusão disso tudo, e como que Deus não nos deixa sem resposta quanto às acusações que o povo, os pagãos, na verdade, ali do povo, faziam contra ele. Ele se propõe a fazer um memorial com o nome daqueles que o temem, que o servem, que o honram, que o obedecem. Ele promete torná-los num tesouro particular. E se você tem algo de valor altíssimo, você não joga lá em qualquer lugar. Você cria um espaço especial. É como se você tivesse uma coroa, na época das rainhas, e você pega aquela coroa e coloca numa almofada, bonitinha, no local seguro, onde nenhuma criança possa alcançar. Nenhuma bola vai ser chutada ali e derrubar aquela coroa. Guardado. Ele promete poupá-los. Mas de quem ele está falando aqui? Dos pagãos? Ele está falando aqui dos que temem ao Senhor. Agora, ele fala que vai poupá-los. E essa pergunta me vem à mente, talvez venha a sua também: poupar do quê? Veja no capítulo 4, no versículo 1, a resposta. Ele diz assim, chegando na conclusão do livro todo: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Você já viu a palha numa fornalha? Você já viu a lenha num forno de pizza? Agora imagina a palha dentro daquele forno. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Podemos julgar o juízo de Deus como um juízo tardio. Porque aqueles que temem a Deus, de fato,
vão olhar para as injustiças que acontecem e vão falar: até quando, Senhor? Até quando? Até quando o nosso país vai sofrer nas mãos de pessoas tão corruptas? Pessoas que nós julgamos serem inocentes morrendo e sofrendo. Até quando? Esses assassinos soltos, presos e soltos. E nós falamos: até quando? Mas nós estamos nos esquecendo que o nosso Deus é um Deus que julga. E que, apesar do juízo dele parecer tardio, aos nossos olhos, ele é um juízo certo, e um juízo que virá. Quais seriam então as conclusões e aplicações que nós poderíamos tirar aqui de forma bem simples? Trago aqui pouquíssimas. Veja, em primeiro lugar, que de fato não é inútil servir a Deus. Irmãos, entenda isso. Deus não só abençoará a todos que o servem, mas Ele também trará juízo sobre todos aqueles que o desprezam. Deus vai poupá-lo do seu juízo, da sua ira. Ele vai te dar a salvação. E além da salvação do próprio Deus, Ele te abençoa com tantas outras coisas. Algumas semanas nós ficamos chocados com o assassinato do Charlie Kirk. Mas pense comigo, quantas e quantas almas foram salvas por meio desse assassinato? Se os seus vídeos que proclamavam Cristo como Rei e Senhor já eram vistos por milhões e milhões de pessoas, esse número foi exponenciado. Deus, Ele usa essas circunstâncias de maneiras que nós não compreendemos. Ele nos abençoa. Eu li algo sobre a conversão do Kirk, que se deu quando ele estava num colégio cristão, na 5ª série. Esse colégio foi aberto por um pastor e alguns membros daquela localização, porque eles não encontraram um colégio bom para colocar os seus filhos. E numa ação, obviamente, não imaginando, despretensiosa no sentido de não imaginarem que seria algo tão grandioso, mas imaginando que seria um local seguro para os seus filhos estudarem, Kirk se converteu, foi salvo. E aí eu me lembro de uma conferência bíblica, há cerca de 15, 16 anos, em que o pregador disse o seguinte: o mundo ainda está para ver o que um homem completamente dedicado a Deus é capaz de fazer. Não colocando luz sobre o homem, mas trazendo a nós a responsabilidade de fato servirmos a Deus. E nós vemos aqui um jovem que estava servindo a Deus de certa forma, proclamando o Evangelho de certa forma, e ele abençoa milhares e milhares de pessoas. Veja também que aquela aparente impressão que muitas vezes nós temos quanto aos que não servem a Deus e prosperam, não é real, é uma miragem. Essa não é a realidade. Onde está a alegria perene, a alegria verdadeira? O que é o sucesso, a prosperidade ou qualquer outra coisa, quando nós estamos servindo somente a nós mesmos? Se você conhece a região ali de São Paulo, na Avenida Bandeirantes, é a avenida que passa bem na frente de um dos aeroportos, aquele aeroporto está bem dentro de São Paulo, ali tem uma casa de prostituição muito famosa, porque o dono dessa casa se tornou político.
E lá na porta dessa casa de prostituição, diz com letreiros bem grandes: nós somos hedonistas. Eles não escondem isso. Mas nós muitas vezes também somos hedonistas. E fingimos que somos cristãos. E achamos que a alegria perene está em suprir os nossos anseios, as nossas vontades. E não é nisso. Irmãos, uma camada bem superficial, lá em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, nós lemos o seguinte: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo, é o que enche os seus olhos. E muitas vezes satisfaz o seu coração. Por isso nós precisamos nos lembrar do alerta do próprio João no versículo 17. Ora, o mundo, bem como os seus desejos, ele passa. Ele não permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Talvez nós estejamos muito familiarizados e persuadidos, entregues a essas coisas, a tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E aí nós nos tornamos incapazes de enxergar e de confiar nas promessas de Deus como sendo promessas que são melhores do que o mundo. E nós acreditamos nas mentiras que o mundo tem a nos dar. Esse negócio de servir a Deus, em comparação a poder viver a minha vida de forma desregrada. Como? De fato é loucura. No final da sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele faz uma declaração chocante, dizendo o seguinte, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, lembra de Demas? Tendo amado o presente século, me abandonou. Sabe como isso se traduz numa linguagem bem clara? Da seguinte forma: Demas achou que era inútil servir a Deus. Então ele preferiu desperdiçar a sua vida do que dedicar a sua vida ao nosso Deus. E talvez esse seja também o desafio que você está enfrentando. Talvez esse seja o pensamento que está passando na sua cabeça hoje. A solução para o seu problema é Cristo. Você precisa confiar em Cristo. Você precisa correr para Cristo. Abandonar os seus desejos. Não seguir o seu coração, porque ele é corrupto. Ele é enganoso, ele é mentiroso. É parar de ficar olhando e cobiçando o mundo e o que o mundo pode nos oferecer. Meu pai sempre dizia: os ladrões, eles cobiçam aquilo que eles podem ver. Então você sai de carro, o que você faz? Deixa o computador lá na frente do vidro do carro. Não, esconde. Você mora no Brasil. E aí ele não vai desejar. Ele não viu? Mas o que nós fazemos? Nós buscamos essas coisas. Nós vamos atrás dessas coisas. Alimentamos o nosso desejo, que já não é, digamos assim, tão santo. O nosso Deus é um Deus fiel. E nós podemos confiar nele. É um Deus que não nos desampara. Nosso Deus é um Deus que nos recompensa. E aquele que ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos e os serve, os guarda. E quando nós depositamos a nossa esperança, não nas coisas, no prazer, naquilo que o mundo pode nos oferecer, mas em Cristo, a diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus fica completamente exposta e evidente.
Por isso Malaquias diz no versículo 18: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Enquanto aqueles que não temem nem servem a Deus têm a promessa que nós lemos de condenação, que a gente viu lá no capítulo 4, versículo 1. Olha o que ele diz para aqueles que temem a Deus no versículo 2 do capítulo 4. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Naquele dia, enquanto os perversos vão perecer eternamente, sim, aqueles que desfrutaram de todas as coisas, nós seremos o particular tesouro de Deus. Lembrem-se, irmãos, o dia do Senhor virá, e será um dia de juízo sobre os ímpios, mas será um dia de livramento para os justos. Deus os poupará. Como que você quer ser reconhecido? Como aqueles que saltarão como os bezerros soltos da estrebaria? Ou como os tolos que diziam em seu coração: é inútil servir a Deus? Como Demas, que amou o presente século? Ou como Paulo, que entregou a sua vida em serviço daquele a quem ele perseguia? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos servir de fato a Deus, porque isso vale a pena. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez clamamos a Ti, ó Pai. Ajude-nos a enxergar que vale a pena servir o Senhor, que vale a pena nos desgastarmos, ó Deus, para o serviço, para a Tua obra, para que o Seu nome seja glorificado. Pai, tantas pessoas que foram mortas por conta do Seu nome, não o fizeram em vão. Faça-nos, ó Deus, enxergar isso. Nós dificilmente seremos mortos pelo nome de Cristo, mas podemos, de maneira fácil, vivermos para o Seu nome e pelo Seu nome. Então, ó Deus, nos leve a isso. É isso que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.